Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a irmã Lígia, ela vai cantar uma música. Boa noite, irmãos. Então vamos louvar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nós tenhamos um coração igual ao dele. Eu peço que os irmãos baixem suas cabeças, se coloquem em oração e que Deus possa falar aos nossos corações por meio desse louvor. Que venhamos olhar com os olhos do nosso Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me
Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, santificado seja o teu santo nome, Deus. Nós te pedimos encarecidamente, Deus, venha falar conosco, Pai. Abra a nossa mente, Pai, nos dá entendimento, Deus. Nós queremos sair daqui edificados pela tua santa palavra, Deus. Fala conosco, Deus. Fala conosco nessa noite, Deus. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus. Eu vou ser breve. Senhor, dá-me um coração novo. É o tema da mensagem. Senhor, dá-me um coração novo. Está aí no versículo 51 e 10 que foi lido. No dia 3 de dezembro de 1967, aconteceu o primeiro transplante de coração na história. Tem um médico chamado Christian Barnett. Ele fez esse procedimento na cidade do Cabo, na África do Sul. Um homem de 54 anos recebeu o coração de uma jovem de 25 anos que havia sofrido uma morte cerebral, mas o seu coração ainda estava saudável. E esse homem de 54 anos recebeu esse coração. Foi a primeira vez que um coração doente foi retirado e substituído por um coração saudável. A medicina havia alcançado algo extraordinário. Quando esse homem recebeu esse coração novo, ele sobreviveu apenas 18 dias. Parece que 2 dias antes ele sofreu uma pneumonia muito forte e não resistiu. Mas foi algo que ficou na história. Transplante de coração. Na cidade do Cabo, na África do Sul, em 1967. Mas existe uma doença que nenhum bisturi pode remover, que é o pecado no coração do homem. Todo homem e toda mulher nasce com essa doença, um coração contaminado pelo pecado. E nós podemos trocar órgãos, podemos fazer tratamentos, podemos até prolongar a vida, mas nenhum homem, nenhum médico, nenhum bisturi, a medicina mais avançada não consegue tirar o rancor, a culpa, o egoísmo, o orgulho, a inveja e a rebelião que há dentro no coração do homem. Foi exatamente isso que Davi compreendeu. Depois do seu pecado, ele pediu que Deus lhe desse um novo coração. Ele não pediu uma nova oportunidade, ele não pediu que Deus desse a ele uma nova reputação, ele pediu um novo coração. Dar-me, Senhor, um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi entendeu que o seu maior problema não estava ao seu redor, mas dentro dele. E essa verdade continua sendo válida para nós hoje. A medicina pode transplantar um coração físico, mas somente Deus pode transformar um coração espiritual. É muito fácil deixar uma casa suja e é difícil mantê-la limpa. Eu acredito que as mulheres que foram para o Kadosh, passaram esses dias lá, esse final de semana passado lá no Kadosh, quando chegaram em casa, encontraram a casa organizada, limpa, porque os homens deram grau, né? Mas é difícil deixar
uma casa limpa. É só passar 2, 3 dias sem limpar, vai acumular poeira, os objetos vão estar fora do lugar e vai ficar uma desordem, naturalmente, naturalmente. Assim também é o coração do homem, naturalmente ele é sujo. Ninguém ensina uma criança a mentir, ninguém ensina. Ninguém ensina um homem a ter rancor de outro homem. Ninguém ensina um homem a nascer com raiva, com inveja, com ódio, com ira. Ninguém ensina um homem a guardar mágoa. Essas coisas surgem naturalmente. Naturalmente. E nós vamos destacar alguns pontos da mensagem de hoje à noite. E o primeiro ponto é um coração doente. Pode se esconder atrás de uma aparência saudável. Um coração doente pode se esconder atrás de uma aparência saudável. O rei Davi era respeitado. O rei Davi era um rei admirado. Era um homem usado por Deus. Mas por trás da coroa existia um coração que estava se afastando do Senhor. E da mesma forma acontece hoje, infelizmente. Há pessoas do nosso meio aqui com 20, 30 anos, 5 anos de evangélico, mas estão com o coração amargurados. Tem pessoas que levantam a mão na hora da adoração, mas em casa choram. Há pessoas que conhecem versículos que falam de amor, mas não conseguem amar. Há pessoas que conhecem de cor versículos que falam de perdão, mas não conseguem perdoar. Assim é o coração do homem. Nós podemos enganar as pessoas. Nós podemos até enganar as pessoas que convivem conosco, mas nós não podemos enganar a Deus. Ele vê tudo, nada passa despercebido dos olhos de Deus. E Ele conhece o nosso coração, é sujo. Nosso coração é podre. O outro ponto que eu quero destacar é que o maior problema da nossa vida não está ao nosso redor, mas dentro de nós. O filósofo social Jean-Jacques Rousseau, ele diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa é uma afirmação que ele faz. O homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. A sociedade não é abstrata, ela é composta por homens. Se todos os homens nascem bom, e por que a sociedade é corrompida? A psicologia diz também que quando um homem trai a sua esposa porque teve problemas na infância. Quando alguém é muito mentiroso, porque teve problemas na infância. Quando alguém é muito irado, porque teve problemas na infância. A psicologia humana quer explicar isso, mas ela não entende que todo homem e que toda mulher nascem pecadoras, e que o coração é sujo, e que necessita de um novo coração. Todo homem, toda mulher precisa de um transplante de coração. O pecado de Davi, ele não começou no terraço do seu palácio, começou dentro do seu coração. Lá no século IV, muitas pessoas, monges, eles iam para o deserto ou para muitos mosteiros. Eles acreditavam o seguinte: se nós ficarmos distante das coisas do mundo, das orgias, das festas, dessas celebrações com vinhos bacanais, nós vamos nos manter puros. E muitos homens, muitos monges foram para os mosteiros e ficaram lá isolados da sociedade. Ficaram no deserto, isolados do meio das pessoas. Mas com o passar do tempo eles entenderam que a inveja continuava dentro do seu coração. Com o passar do tempo, mesmo isolado, eles perceberam que a ira estava dentro do seu coração. Com o passar do tempo, mesmo dentro dos mosteiros, eles perceberam que o pecado estava dentro dele. Então não é uma solução querer se isolar, fugir do mundo, porque o pecado está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. Mateus capítulo 15, versículos 16 a 20. Mateus capítulo 15, versículo 16 a 20, diz o seguinte: vocês ainda não a entenderam? Perguntou Jesus.
Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E o outro versículo que eu quero também ler juntamente com vocês, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Também é um versículo conhecido pela igreja. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então nós não devemos confiar no nosso coração. Nós não devemos. Devemos estar confiando naquele que pode transformar o nosso coração, naquele que pode nos dar um coração novo. Lembre-se que as águas do dilúvio, ela conseguiu limpar a terra dos homens maus, mas as águas do dilúvio, ela não conseguiu limpar o coração mau, o coração do homem ímpio. E é isso que nós precisamos pedir nessa noite, é que o Senhor venha nos dar um novo coração. Tem muita gente que queria era mais dinheiro, era ter mais 2 carros. Tem gente que dizia assim, eu queria estar lá nos Estados Unidos vendo a seleção brasileira. Se bem que não está valendo nem a pena, né? De passar raiva aqui mesmo em casa mesmo. Mas tem gente que quer isso mesmo, né? Eu queria estar ver a seleção brasileira jogando. Eu queria pelo menos a metade do dinheiro agora do Elon Musk, o primeiro trilionário do planeta. Mas acredito que os homens e as mulheres que aqui estão nesse ambiente pede ao Senhor é um coração novo. Nada se compara com esse pedido. Do que adianta a gente ter todo o dinheiro do Elon Musk e não ter um coração novo, um coração purificado, um coração transformado. O outro ponto que eu quero destacar é que somente Deus pode criar um coração novo. Observe aqui que o Davi diz o seguinte, cria em mim. Ele não está dizendo o seguinte, Deus, melhora o meu coração. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte, Deus, faça um ajuste aqui no meu coração. Deus, começa tudo de novo aqui no meu coração. Ele não disse isso. Melhora o meu coração, ele não falou. Ele diz o seguinte, cria, dar-me um coração novo. Davi reconhece que não pode resolver o seu problema sozinho. Mas o que fazer para ter um coração novo? O que eu posso fazer para ter um coração puro? Será se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter um coração puro? Será se eu mudar de emprego, eu vou ter um coração puro? Será se eu me divorciar, eu vou ter um coração puro? Será se eu casar, se eu mudar de cidade, se eu comprar uma casa nova? O que fazer para ter um coração novo? O que fazer? Será se eu mudar de igreja? Essa igreja aqui, Igreja Batista, é muito fria. Eu vou para uma igreja que é mais fogo na canela. Será se é isso? O que fazer para ter um coração puro? Somente Deus pode criar um novo coração. E um novo coração, só Deus pode transplantar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz o seguinte: e lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, um coração sensível, um coração que possa ser obediente. Nós achamos que ao levantarmos a mão e fazermos parte desta igreja ou de outra igreja, ou fazermos parte de uma célula, é suficiente. Nós podemos até termos informações de como ter uma vida de crente, porque o crente se veste diferente, não participa de qualquer brincadeira, não visita e nem anda em qualquer ambiente, tem um vocabulário diferente. Mas não é somente isso. A religião também faz isso, muda o comportamento do homem e da mulher. Mas também a religião
não muda o coração. Frequentar a igreja, fazer parte de célula, cantar, pregar, ser líder, ter 20, 30 anos de igreja, isso também não muda o coração. Isso é um trabalho de Deus. Só Deus pode mudar o coração. Então o problema não é só buscarmos também a conversão, mas buscarmos um novo coração. Porque mesmo dentro da igreja, nós também ainda temos desejo de pecar. E o pecado na vida do cristão, infelizmente, é algo, eu vou usar aspas, natural e normal. Nossa carne, nosso coração sempre vai querer desejar pecar, sempre vai querer andar na contramão da lei de Deus. É o nosso coração, é a nossa mente. Queremos pecar. Você pode até passar alguns dias, algumas semanas sem aquela luta contra o seu pecado, mas logo logo vai vir o confronto, logo logo vai vir a luta. Tem gente que tem muita vontade de deixar de mentir e ainda não conseguiu. Tem muita gente que ainda não tem o amor e o desejo de vir para a igreja, vem mesmo por obrigação, não se vê mais em uma mesa de bebida, não se vê mais ficar em casa só por estar em casa assistindo um seriado na Netflix. Vem para a igreja, mas não ama estar na igreja, não sente mais Deus nos louvores, não escuta mais a voz de Deus na pregação. Tem gente que está lutando contra isso. Tem gente que não consegue ser honesto. Tem gente que é muito áspero com a esposa, muito áspero com o esposo. Tem muita gente que continua guardando mágoa, amargura, ira no coração. E você precisa pedir ao Senhor um novo coração. Você pode lutar, você pode ir para acampamentos, Kadosh homem, Kadosh mulher, Kadosh dos jovens. Se você não pedir a Deus para te dar um novo coração, você vai passar tempos e tempos, anos e anos na igreja, e não será verdadeiramente convertido. Esse é o nosso pedido que nós precisamos fazer nessa noite. Nós precisamos pedir desesperadamente a Deus um coração novo, um coração transformado, um coração lavado pelo sangue de Cristo. Tem um médico que ele é especialista em fazer transplante de coração, é Jesus Cristo. Ele pode nos dar um coração de carne, tirar esse coração de pedra que há dentro de nós. Nós achamos que estar convertidos é somente estar aqui dentro da igreja, contribuir com o dízimo, vir a EBD, estar aqui no domingo à noite, e não é somente isso. Nós precisamos pedir, assim como Davi pediu: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. E é interessante também que tem muita gente lá fora, que vocês também conhecem, que diz o seguinte: eu tenho vontade de ir para a igreja dos crentes, eu acho bonito os louvores, aquelas palestras, eu acho bonito, mas eu só vou para a igreja, ir para a igreja mesmo de forma definitiva no dia que eu deixar os meus pecados. Eu tenho umas coisas para resolver na minha vida, então quando eu deixar de fazer isso, aí eu vou para a igreja. Isso é um engano. Elas nunca conseguirão deixar os seus pecados, as suas iniquidades. Elas nunca terão um coração novo enquanto elas não entregarem as suas vidas de verdade na mão daquele que pode transplantar um coração novo. Aquela história que eu contei de 1967, que o homem recebeu um coração novo, com 18 dias depois ele morreu. Mas aquele que recebe um coração das mãos de Jesus terá a vida eterna. Não vai morrer, não vai morrer, vai viver eternamente. Há muitos líderes do mundo aí, eu estava lendo uma história do Putin, ele está desenvolvendo um tratamento para ter uma vida longa. O Xi Jinping também, da China, está buscando um tratamento para ter uma vida longa. Eles querem viver aqui na Terra uma vida longa, mas eles não sabem que aqui nós estamos de passagem. Houve um tratamento nos Estados Unidos recentemente, eu não vou lembrar a data, que houve um experimento de um detento que ele já tinha sido condenado a cadeia e ficaria para o resto da vida. E a medicina nos Estados Unidos, eles descobriram que o coração de um porco pode ser compatível e que um homem poderia receber, mas estava em fase de experimento.
E aí, já que esse homem já estaria preso para o resto da vida, ele aceitou. Oi. Ele aceitou receber esse transplante de um coração de um porco. Depois vocês pesquisem, para dizer, o pregador está mentindo ali. Mas vocês pesquisem. Mas também não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Lógico que lá no primeiro acontecimento, que realmente o homem recebeu um coração humano, e hoje já está muito mais avançado. Há pessoas que vivem 5, 10, 20 anos com o coração de outra pessoa. Mas mesmo assim, esse coração físico, logo logo ele vai parar. Ele não vai mais pulsar. Ele não vai mais bombear sangue. Logo logo ele vai parar. Mas aquele que recebe um coração novo, um coração do céu, um coração de Jesus Cristo, ele jamais morrerá. Jamais morrerá. Você já recebeu um coração novo dado por Cristo Jesus? Ou você tem pedido ao Senhor mais dinheiro no bolso, mais oportunidade de ganhar dinheiro? Ou você tem pedido ao Senhor mais bens materiais? Esse é o nosso problema. Nós pedimos muito mais dinheiro e esquecemos de pedir um coração novo, um coração transformado. Esse é o nosso problema. Seus filhos têm um coração novo? Sua esposa, seu esposo, seus pais têm um coração novo? Seus vizinhos? Enquanto nós não tivermos um coração novo, também não amaremos missões. Nós não desejaremos ver nosso próximo salvo com um coração novo. Talvez seja isso, nosso problema de eu e você não amar missões. Porque ainda não fomos transformados por Cristo. Ainda não recebemos um coração novo. Provérbios, capítulo 23, versículo 26 diz. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Eu vou ficar só com a parte A. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Meu filho, dê-me o seu coração. Seu coração, quem é o dono? Quem está no seu coração como um rei? Quem está entronizado no seu coração? Quem é o Deus? Quem é o Senhor do seu coração? Você tem confiado o seu coração a quem? Aonde? Onde você tem colocado o seu coração? Deus quer o seu coração. Deus quer transformar o seu coração. Você vai entregar o seu coração para Ele, um coração quebrado, um coração em pedaços, um coração doente, contaminado pelo pecado. E em troca, o Senhor Jesus Cristo vai dar um coração novo a você. Um coração puro, um coração sem vícios, um coração transformado. Meu filho, dê-me o seu coração. Se todos os homens tivessem um coração transformados, a nossa sociedade seria melhor. Esse é o problema no coração do homem. Não é porque existe fome, não é porque existe pobreza, não é porque existe guerra, não é porque existe o ódio, não é porque aumentou a taxa de homicídios no nosso país. O maior problema é que os homens estão com o coração cheios de pecado. E elas não querem vir aquele que pode transformar o seu coração de verdade. Eu vi hoje pela manhã no Instagram um cara que disse que gastou 20 mil reais para estar lá nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia. Ele aqui, eu não tenho ingresso para assistir o jogo de sexta-feira, mas eu vim, eu quero estar aqui, eu quero estar próximo da seleção brasileira. Eu nem sei se vou entrar no estádio, mas eu estou aqui, eu quero estar aqui. As pessoas fazem esforços para estar próximo dos seus ídolos, daquelas pessoas na qual eles admiram, mas não fazem nenhum esforço para entregar o seu coração para ter uma vida eterna. Elas estão muito preocupadas com as coisas passageiras, com as coisas terrenas, com as coisas efêmeras, essas coisas que passam, mas não se preocupam com aquilo que é eterno, não se preocupam com a eternidade. Esse é o problema das pessoas aí fora. E nós também, como cristãos regenerados, que eu acredito que aqui todos vocês, homens e mulheres, têm um coração transformado e renovado por Cristo Jesus, devem levar
essa palavra de salvação, essa notícia que existe um homem que pode transplantar e dar um novo coração. E esse homem é Jesus Cristo. E Ele está aqui, capacitando você, homem. Você que é mulher também, estará sendo capacitada dia a dia por Cristo Jesus. Mas você também que é jovem, pode também levar essa mensagem de salvação. Você também é adolescente. Estava vendo aqui os embaixadores aqui, os meninos aqui, o Rael, o Gabriel, meio que nervosos, mas estão aqui, fazendo a obra. E eles devem realmente, desde pequeno, aprender a estar envolvido com a obra, com missões, com evangelismo, a contribuir orando, a contribuir também financeiramente. Mas nosso coração deve ser daquele que é o Criador de todo o céu, do universo, das árvores, aquele que criou a menor poeirinha cósmica ao maior átomo, ao maior astro que existe no universo, que é Deus. E é o maior milagre que Deus pode fazer nessa noite hoje, é te dar um coração renovado, é te dar um coração novo. Você deseja receber um coração novo hoje, nessa noite? Amanhã, segunda-feira, sua cabeça está pensando em muitas coisas amanhã. Começa tudo de novo. Trabalho, fazer comida para o marido, correr com os meninos para a escola. E você está muito preocupada com o seu dia a dia. Mas eu peço nessa noite, se você se preocupa agora, nesse momento, você deseja ter um coração novo? E nós queremos, nesse momento, pedir que a igreja esteja orando. E eu quero me dirigir a você que nos visita nessa noite, você que ainda não é cristão, você que ainda não é crente. Há alguém aqui no nosso meio que entendeu a mensagem, que entendeu que precisa de um coração novo, que entendeu que precisa aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida? Há alguém aqui no nosso meio que quer ser crente? Há alguém aqui no nosso meio que quer aceitar a Cristo, que quer ter uma nova vida, que quer ter um novo coração? Há alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente? Você que foi convidado por alguém familiar, você que faz parte de alguma célula, há alguém aqui no nosso meio que quer aceitar a Cristo Jesus? Você vai estar levantando uma das suas mãos, e com esse gesto você estará dizendo publicamente que quer aceitar a Cristo. Há alguém aqui no nosso meio começar uma vida nova, ter um coração novo, um coração transformado? Há alguém aqui no nosso meio? Deus fala nessa noite: meu filho, dê-me o seu coração. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Cristo? Não vou insistir, eu quero orar. Eu convido a igreja que possa ficar em pé, e nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, e que o Senhor continue falando a nossa mente, o nosso coração, que nós precisamos ter um coração novo, um coração puro. Nós vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, santificado seja o teu santo nome, Deus. Tu és grande, tu és maravilhoso, és majestoso, lindo, Deus, poderoso, Deus. Tu, Deus, tem toda a vitória, tu tem toda a sabedoria, Senhor Jesus, e o teu reino durará para todo sempre, pelos séculos e séculos sem fim, Deus. Ó Deus, nós queremos te pedir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, Pai. Continue trabalhando na nossa mente, Deus. Continue trabalhando no nosso coração, Deus. Continue, Deus, derramando as suas bênçãos espirituais sobre esta igreja, Deus, na vida de cada homem e de cada mulher que aqui se encontra, Deus. Nos dá, Deus, um coração puro, Deus. Renova, Deus, nosso coração. Nos limpa, nos transforma, Deus. Nos regenera, Pai. Nos justifica, Senhor Jesus, com o teu santo evangelho, Deus. Nós queremos te pedir também em favor daquelas pessoas que ainda não são crentes, que encontram aqui no nosso meio, Deus. Que o Senhor possa dar, Deus, outras oportunidades para que eles venham ser tocados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, Deus, e que eles possam te aceitar como o único Senhor de suas vidas, Deus. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Deus, te louvando, te adorando, Deus, cultuando o teu santo nome, Deus, porque tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor, Deus. E essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus. A igreja pode sentar. Acho que o pastor Edmar vai estar com as comunicações.